Então, bom dia, pessoal. Agora estamos gravando. O nosso grande assunto hoje são sobre regras e princípios, a distinção, né? Então tá lá. Mandei compartilhar. Ele está dando sinal que isso compartilhou. Então vamos lá para a tela. Esse é o grande assunto de hoje, né? Regras e princípios. Nós estamos continuando a aula da semana passada. E a divisão da nossa aula de hoje será assim. Primeiro, nós vamos lembrar o desenvolvido na aula passada e, na sequência, vamos seguir adiante. Eu espero que a gente consiga, inclusive na aula de hoje, fazer uma discussão que é tentar resolver um caso envolvendo a distinção de regra e princípio, tá? Então essa é a divisão proposta. Lembrando só que, como toda a teoria jurídica, não existe uma única maneira da gente interpretar e pensar. Mesmo a afirmação da divisão das normas jurídicas em regras e princípios, isso faz sentido num contexto teórico, mas não é algo fora de dúvida ou questionamento. Só verificar então se há alguma questão já colocada, do que a gente já desenvolveu. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Existe algo a ser assim esclarecido? E aí? Quem quiser abrir o áudio ou escrever, eu estou com a tela aberta dos questionamentos. Vamos começar então? Então, vou voltar para a tela do PowerPoint. Regras e princípios. Do que a gente está falando então? Nós estamos tratando sobre a divisão das normas jurídicas, sobre a categorização das normas em duas estruturas distintas e complementares, regras e princípios. Na aula passada, nós tivemos a oportunidade, então, de primeiro identificar que existem valores e esses valores eles podem se contrapor ou conviver com regras. Vamos olhar rapidamente essa tirinha aí na frente de vocês. A personagem Mafalda questiona o Manuelito, ou Manolito, sobre o que ele está fazendo. O que tem nesse recorte de jornal, Manolito? Aí o Manolito responde: as cotações do mercado de valores. E a Mafalda redargue: de valores morais, espirituais, artísticos, humanos? E Manolito responde: não, aqueles que servem para alguma coisa. Qual a ironia dessa tirinha? Vamos voltar lá para a tela então. E aí, Cícero, você que finalmente se juntou a nós aqui na rede de computadores. Do que será que Manolito e Maldo, o que eles estão identificando? Onde está a ironia? Onde está o dissenso ali? Vou voltar para a tela então. Bom dia, Maria. Nós estamos lembrando que na aula passada a gente fez a distinção entre valores e as normas jurídicas. E para aquecer, né,
eu coloquei uma tirinha daquele personagem argentino, a Mafalda, que ela, em conversa com o Manolito, fica em dúvida isso, essa mesmo. E a pergunta, então, é assim, aonde está o senso, a ironia do Birinho? Ah, isso identifica ali que a perplexidade pode estar no aspecto de que os valores humanos, morais, não servem para nada. Isso é falso, é incorreto? Aí é uma pergunta minha. Dizer que os valores humanos não servem para nada é incorreto ou quem me ajuda? A Vitória está dizendo que é incorreto, mas a gente tem que considerar que não vai servir no mesmo sentido, né? O servir, o dinheiro, por exemplo, ele serve para a gente, a utilidade do dinheiro não é da mesma natureza da utilidade dos valores morais, ou é? Entenderam a pergunta? Eu também concordo que os valores morais têm uma utilidade, mas a utilidade dos valores morais, com valores morais, eu consigo fazer coisas do mesmo jeito que eu faria com dinheiro? Então, a Beatriz e a Isabela e a própria Vitória disseram não, a Júlia também disse não, só que a gente tem que desenvolver isso. Veja, dizer que valores servem para alguma coisa não é exatamente dizer que os valores são úteis na mesma medida que o dinheiro. Qual a diferença? Será que a gente consegue visualizar isso? Que tipo de utilidade os valores têm? Que tipo de utilidade o dinheiro tem? Como são úteis? Difícil a pergunta, né? A Vitória trouxe uma afirmação interessante. Os valores morais ajudam na regulação, enquanto o direito é útil na obtenção, na aquisição de coisas. Os valores morais não necessariamente são úteis para aquisição de coisas. Então, a gente pode, de modo simples, dizer que existem elementos, vamos colocar assim, que nos habilitam a fazer coisas e temos elementos que são úteis no sentido de explicar o que é feito ou em determinar o que é feito. O dissenso do Manolito com a Mafalda é que o Manolito está focando a sua atenção no fazer, enquanto que a Mafalda coloca a sua dúvida não num fazer, mas no próprio regular, no entender. Entender é diferente de fazer, tá? Esse foi o início da aula passada, né? Mafalda e Manolito conservam sobre valores em sentidos distintos. A gente acabou de tentar entender a diferença dos discursos ali existentes. De um lado, nós temos o valor como elemento interno, expressão de justo ou certo. De outro lado, o valor identifica algo externo, com expressão econômica, ok? Kelsen,
e no seu livro Teoria Pura do Direito, ele trata do direito na dimensão do direito como regra de conduta, ou, em outras palavras, o direito como um instrumento de como a sociedade obtém o regramento da conduta social. Então, a gente pode, de modo simples, dizer assim, que nessa teoria do Kelsen, da maneira como a gente está explicando, nós temos uma visão do direito como um elemento que propicia, que possibilita uma determinada atividade social. Então, agora, por exemplo, no contexto da pandemia, o direito é o elemento através do qual nós vamos garantir que mesmo aquela vontade resistente se ajuste à determinação de guardar a quarentena. Visualiza isso? O que está escapando nessa explicação do Kelsen? E quando eu falo escapando, não é que o autor está errado. O que eu estou dizendo é que o autor ele trata de um problema. O problema da conduta social. Como determinar a conduta social, que é pelas regras jurídicas. Em alguma medida, o Kelsen está analisando a norma jurídica enquanto aquele elemento diretor da conduta. Mas ele não está perguntando e não desenvolve aquela outra pergunta, que é assim, a norma jurídica está certa? A norma jurídica, ela deve buscar qual bem? Essa pergunta ele não faz. Ele simplesmente olha o direito como um elemento de regulação da vida social, tá? Eu vou pular a tela, vocês vão ter essa tela depois para estudar em casa. Mas a explicação do direito como sistema de regras, ora coordenando a conduta das pessoas, ora coordenando a atuação do Estado, é o que caracteriza o positivismo jurídico. O positivismo de regras de Hans Kelsen predominou de modo assim sem grande reflexão, até que Hart, outro positivista, publicou o livro O Conceito do Direito. E aí ele deu início à revisão da explicação do direito somente como elemento regulador da sociedade. E aí na aula passada a gente viu um vídeo rápido sobre a explicação do Hart. Os estudos de Hart, então, favoreceram a compreensão das regras em duas classes, primária e secundária. E com isso melhorou a explicação do entendimento das normas secundárias. Então vamos lá, nós vimos ali em cima. Autonomia primária, disciplina a conduta das pessoas, regra primária. A regra também pode regular a autonomia pública, a atuação do Estado estabelecendo ou aplicando sanções, regra secundária. No Kelsen, ele não desenvolveu as modalidades das regras secundárias. O Hart desenvolveu isso. E aí ele colocou 3 espécies de regra secundária: a de reconhecimento, modificação e aplicação. No final da aula passada, a gente teve um exemplo de que as normas de aplicação são as normas processuais. Se eu não me engano, foi a Isabela que disse isso. E eu acrescentei que as normas constitucionais definem como a gente identifica qual é a norma válida, e as normas constitucionais definem, inclusive, o procedimento legislativo, que a gente pode identificar como normas de modificação do direito. Tá? Esse é o vídeo que a gente viu sobre Hart, desculpa. E aí a gente começa a aula de hoje propriamente dita.
do exposto, regra jurídica, seja regulando a autonomia privada, seja regulando a autonomia pública, é disposição normativa estabelecida em ou interpretada a partir de, faltaram as vírgulas, né? Eu vou incluir depois, uma fonte reconhecida, que tem a regra jurídica, a característica de relacionar uma determinada consequência normativa, sanção, a um determinado conjunto de fatos. Então, se a pessoa mata, está sujeita à pena de morte. Essa é a estrutura básica de uma regra. Se o Estado não cumpre a regra processual, o procedimento é nulo ou anulável. Enquanto o positivismo jurídico separava o direito da moral, somente uma espécie de normas era admitida, regras. Vamos entender isso melhor. De um lado, nós temos a explicação dos valores que valem alguma coisa no plano da justificação, do aspecto interno. E de outro lado, nós temos as regras que definem de modo objetivo o comportamento. Vamos voltar rapidinho à tirinha do Manolito. Então, ó, nós temos a origem do comportamento num sentido interno, de reflexão, e a gente vê a Mafalda evocando isso. E de outro lado, nós temos o Manolito preocupado com o aspecto prático da coisa, tá? A crítica ao positivismo, o Hart ainda não é um autor crítico, tá? O Hart é a última expressão, assim, e quando eu falo última, não é que o positivismo acaba, mas ele traz o positivismo em termos altamente sofisticados, porque ele não só repercute a relação entre norma primária e secundária, como desenvolve o estudo da secundária. E isso não significa que o positivismo chegou no seu limite. Só significa que ele coloca o positivismo em termos mais amplos do que anteriormente existia. É isso que a gente tá considerando. Até onde considero é o positivismo na sua expressão maior. Por outro lado, os autores, a partir dos anos 70, 1970, eles identificam que não dá para pensar o fenômeno jurídico de modo completo se não vier concomitante a reflexão sobre a explicação, o sentido da norma. Para aqueles que ainda não tiveram oportunidade, eu cito um dos autores importantes nesse movimento, que é o John Rawls, no canal do YouTube, num vídeo que eu postei lá sobre a justiça da pandemia, tá? Aí a Isabela fez uma pergunta. Hans Kelsen viu as normas como princípios também? Olha, Isabela, o Kelsen nunca desenvolveu essa percepção. Ele entendia que essa reflexão, se a norma tem um princípio, ou a relação entre princípio e regras, ele sempre colocava isso como uma discussão exclusivamente política. Então, assim, o Kelsen visualiza o problema dos princípios. Ele só não entende que a discussão sobre princípios possa ser uma discussão da universidade do curso de Direito. Deveria ser uma discussão do momento anterior, do momento, por exemplo, de quando se escreve a Constituição. Segundo Kelsen,
o sentido de bem da norma jurídica, ele deve ser objetivamente fixado na Constituição. E aí o trabalho jurídico, ele é decorrência do que estiver na Constituição. O que está na Constituição são os princípios das normas do direito. O que não estiver na Constituição é algo estranho ao direito. Faz sentido isso? Então, vamos dizer assim, o positivismo jurídico, ele não nega que o direito tenha uma orientação em valores da sociedade, sejam esses éticos ou morais. O Hart, por exemplo, ele vai explicitamente dizer que os valores são necessários. Ele simplesmente vai dizer que nós não podemos cair num voluntarismo dos juízes, por exemplo. O que ele quer dizer com isso? Que o juiz tem que seguir uma programação que é coletiva. O juiz tem que julgar de modo coletivo, não segundo a vontade dele. No semestre passado eu expliquei isso, seus veteranos ficaram confusos se isso era algo que a professora Maria Célia tinha explicado como o princípio da imparcialidade ou como o princípio da não pessoalidade do juiz. Tem a ver, mas em termos não do juiz, do judiciário. O judiciário tem que ser imparcial. Tem uma diferença entre falar de juiz imparcial e poder judiciário imparcial. Qual que é a diferença? O juiz está pensando no caso concreto. E o judiciário, ele exerce um trabalho público. Essa é a diferença. É uma mensagem do Black dizendo que a qualidade do vídeo caiu. Vocês continuam me vendo? Tá tudo bem? Ok. Então, qualquer dificuldade, me avisa. Eu vou voltar então para a tela lá das regras e princípios. A crítica ao positivismo, como eu indicava, ela aparece a partir de pensadores como John Rawls. Lá na Universidade de Harvard, John Rawls publicou um texto e é interessante dizer que o Rawls ele dava um curso de filosofia política. Isso é importante, porque no contexto da política, a princípio, em primeiro momento, a gente pode pensar assim, que a política é completamente voluntarista. São decisões momentâneas, de modo, assim, livre. Né? A gente pode entender que a política seja o espaço da pura vontade, certo? É uma maneira de explicar a política. Depois é interessante até refletir qual é o conceito que o professor Mário Lepre favoreceu nas suas aulas. A, a política é um espaço que tudo pode, assim, no contexto, a soberania popular, ela é absoluta. Eu queria uma opinião de vocês. E aí, política é aquele espaço que tudo pode? Tudo é possível? A Isabela diz que não. Se não pode tudo, Vitória também. Que tipo de limite à vontade do povo, que tipo de limite essa vontade do povo encontra? Que poderia limitar o espaço da política? Alguma. Ó, a Isabela escreveu.
os interesses sociais podem nos limitar. Nós ficaremos limitados pelos interesses. Mas o interesse no meu mesmo, eu é que estou me limitando? Quer dizer, o único limite é aquele que a minha própria vontade estabelece ou tem algum limite? Então, a Isabela disse, o limite da minha vontade é a vontade do outro? Ela colocou como uma pergunta. A Vitória já foi mais assim assertiva. O direito do outro me limita. E a Maria do Socorro, em termos mais filosóficos, fala que a norma é o limite da própria política. Ó, a gente chegou aqui numa questão que não vai ter uma resposta final. São posições, tá? Da maneira como vocês estão respondendo, Isabela, Vitória e a Maria do Socorro, parece que vocês estão concordando com o Kelsen, tá? Por quê? Porque se o limite da política estiver no direito e o direito é produto da própria política, você veja que nós estamos num paradoxo parecido com aquele da história do ovo e da galinha. Quem nasceu, o ovo ou a galinha? Porque de alguma maneira, aparentemente, se eu não estou entendendo errado, o limite que está sendo aqui fixado, o direito está limitado pela política e a política está limitada pelo direito. Afinal, quem limita quem? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Estão vendo o problema? Um silêncio. Só estou escutando a musiquinha e a água caindo de fundo. A Vitória está confusa. Vitória, como eu sempre repito, bem-vindo ao estudo em termos, né, de teoria mesmo. Dentro da teoria, dificilmente a gente não vai ficar confuso quando a gente está aí na própria explicação da teoria. Essa confusão, ela é própria de a qualquer um que busque entender e não só repetir a teoria, né? Aquela pergunta lá, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, quem aparece primeiro, ela quebra a cabeça de qualquer um. E é um tipo de problema que, digamos assim, a vida prática, às vezes nos faz dizer assim, não me importa saber quem nasceu primeiro, me importa saber se eu tenho o ovo, me importa ver se a galinha está botando o ovo. Quer dizer, os problemas teóricos, eles exigem um tipo de análise que talvez não resolva a pergunta, eu tenho ovo ou não tenho ovo? Então, voltando lá. O direito, ele existe como regra. Ok, ele existe como regra. Essa regra, ela só depende da vontade da maioria? É isso que eu estava perguntando. E aí muitos disseram, né, do que eu entendi, Isabel, Maria do Socorro e a própria Vitória, disseram assim, não depende só da vontade da maioria. Depende realmente de uma compatibilização de interesses. O documento que registra esses interesses é a própria Constituição. Então, a questão colocada nesses termos seria assim: qualquer regra jurídica que respeitasse a Constituição, pelo simples fato de respeitar a Constituição, é válida. Quer dizer, se a Constituição é um documento objetivo, a política ela só poderia se desenvolver aquilo que a própria Constituição autorizasse ela a se desenvolver. E aí a gente tem o paradoxo do ovo e da galinha. Tá?
O paradoxo do ovo da galinha é isso. Se a Constituição, vou até anotar para depois incluir isso na tela. Se a Constituição é o limite ou regramento que define a política e a própria Constituição é resultado da política, o que define o quê? Então, eu anotei assim. Se a Constituição é o limite que define a política e a própria Constituição é resultado da política, o que define o quê? Não, Cícero está querendo resolver o problema da galinha. A galinha é a evolução de uma determinada ave, certo? Não botava ovos, então. É isso, Cícero? A Tamires está reforçando. A Constituição define a política. Mas a Constituição é resultado da política. Percebe? A própria Constituição é resultado da política. Então, assim, para a gente entender o que poderia limitar a Constituição, sem ser exatamente aquela norma objetiva, formal, constitucional, ou seja, o procedimento legislativo. Vamos ver, alguém escreveu alguma coisa. A Maria do Socorro está vinculando ao costume. A política veio da sociedade, então primeiro veio a política. Gente, se vocês estão esperando de mim uma resposta assim absoluta, aquela resposta que não admite uma crítica, eu confesso que não sei se isso existe, tá? Uma resposta imune à crítica. A Maria do Socorro está firme na defesa do costume. É o costume que vai limitar tudo. Maria, colocado desse jeito, dá a impressão que nós nunca iremos além daquilo que é tradicional. Se o costume resolve tudo, veja o problema da pandemia. Né? Qual que é o problema da pandemia? Agora, por exemplo, nós estamos enfrentando uma crise que até tem paralelo. Por exemplo, o paralelo pode ser a gripe espanhola do início do século, ou outras situações de calamidade pública, né? Mas, vamos dizer assim, a própria evolução tecnológica de comunicação traz elementos que nas outras pandemias nós não tínhamos. Né? Em dias, a doença se alastrou pelo mundo, em minutos ou horas a gente tem uma comunicação em termos globais. Né? Então, eu concordo quando a Tamires diz que isso é difícil, porque assim, se eu for explicar só em termos de tradição ou costume, eu vou ter essa dificuldade. Ok, então eu estou vivendo um problema, pandemia. Quais são as normas que eu devo seguir? Se eu for buscar isso só na tradição, ou se eu for buscar isso em análise última, num costume, eu posso ter uma incapacidade aí de absorver os elementos. Eu vi uma tirinha hoje no Facebook que alguém colocava os dinossauros vendo o meteoro batendo na Terra e dizendo, rapaz, isso vai atrapalhar a economia. Né?
o Cícero coloca: a nossa Constituição não seria uma inspiração da Constituição americana? A Maria do Socorro diz que acha, então, que à vista do que eu argumentei, os costumes podem não ser o melhor elemento para definir a política. É aí que faz sentido. O João Paulo brilhou diferente. Vamos abrir aqui. Apareceu uma galinha. Você trocou o seu avatar. Ficou bonito, João. Eu gostei. É um galo, né? Não uma galinha. De quê? Então, assim, o Cícero está lembrando uma dificuldade que a gente tem aqui no Brasil, que é o fato do nosso texto constitucional, ele é muito parecido com textos de outros países, o que colocaria em dúvida a própria autonomia política nossa, tendo presente que o texto da nossa Constituição é tão parecido com o de outros países que a gente deveria perguntar até que ponto essa Constituição é nossa. Mas eu vou deixar essa pergunta para a aula de direito constitucional ou mesmo para a discussão política. Não, vamos seguir para uma pergunta que é nossa. A pergunta é: então existem regras jurídicas, essas regras jurídicas elas explicam bem as obrigações, mas elas não esgotam a discussão ou elas não conseguem explicar qual justiça ela vai reproduzir. Que é isso, a pergunta era essa. A norma jurídica, a regra de conduta, facilmente a gente consegue perceber o que prevalece. Basta ver como os juízes decidem. Então eu sei qual a norma que prevalece, aquelas que são aplicadas. Mas que tipo de bem essa norma deve fazer ou qual é o bem que essa norma vem realizar? Então alguém poderia dizer, aquele que a política definiu. Mas a gente mesmo se perguntou, a política ela é autônoma, ela consegue por si eleger seus bens, seus interesses sem limites? Então foi essa a pergunta que fez a gente chegar aqui. A crítica ao positivismo disse, olha, tem um tipo de norma que são estruturadas por meio de valores. Eu vou aqui, o que eu fiz? Não. Então vamos escapar disso. Vou voltar para a apresentação. Ok. Estou voltando para a apresentação. Estou de volta na apresentação. E aqui na apresentação, usar modo do apresentador. Não ficou bom. Vamos voltar para a apresentação do slide. Aqui é o que eu quero. Vamos usar o apontador laser. Ou caneta. Vamos testar a caneta. Então, a crítica ao positivismo, isso que eu estou destacando aqui, certo? A crítica ao positivismo estabelece que, além da regra, eu tenho que ter princípios que nada mais são do que aquele elemento político que estabelece a justiça ou o bem da norma, regra, tá? O que eu estou chamando de justiça? O que eu estou chamando de justiça é quando eu tenho que saber
aquela conduta que prevalece, eu considero simultaneamente sua orientação. Quando se proíbe fumar, eu estou proibindo fumar porque eu estou preocupado com a saúde da pessoa, ou eu proíbo fumar porque eu estou preocupado com o gasto público tratando das pessoas que fumam. Entendeu a pergunta? Objetivamente, eu estou proibindo fumar. Então, é proibido fumar em lugares fechados. Eu consigo explicar essa proibição simplesmente dizendo: é proibido fumar porque diz o aviso que eu li. Então, eu estou olhando só a dimensão da regra. Mas eu posso fazer outra pergunta, e isso não é sem importância, que é o seguinte: por que eu estou proibindo fumar? Se eu considerar que o princípio que informa a proibição de fumar é uma preocupação com a qualidade do serviço público, e não exatamente preocupar que a pessoa faça mal para si ou para outra, isso dá um sentido para a norma. Agora, se eu disser que o princípio é impedir que a pessoa faça mal para si ou para outra, isso dá um outro sentido para a norma. Vou dar um exemplo prático. Tem um filme que ilustra bem o que eu acabei de falar. Chama Invasões Bárbaras, é um filme canadense, e o Dr. José Ricardo, juiz de direito aqui em Londrina, e até membro do grupo de pesquisa em direitos humanos, capitaneado pelo professor Dr. Alberto, esse filme, Invasões Bárbaras, coloca aquele dilema de uma pessoa que está moribundo para morrer e o médico diz à família que se ele usar heroína, ele conseguirá o doente manter alguma lucidez sem sofrer com tantas dores do jeito que ele tem sofrido. Porque assim, ou o médico deixa a pessoa completamente dopada de analgésicos para que ele não sinta dor, e isso faz com que a pessoa também não tenha nenhuma consciência, ou o médico ministra a heroína, que é uma droga ilícita. Isso faria com que a pessoa tivesse problemas, assim, lesões na sua cognição, mas ele permaneceria vivo e lúcido. Entendeu? Neste caso extremo, seria aceitável pelo direito que se excepcionasse a proibição do uso de drogas e licitamente se aplicasse a heroína para o paciente? Entendeu a pergunta? Vale assistir o filme. Se eu disser que o sentido da existência da regra é impedir que a pessoa faça mal para si própria, eu tenho que dizer, nem nessa hipótese, o uso da heroína pode ser admitido. Agora, se eu disser que o sentido da existência da norma que proíbe o consumo de droga é evitar a sobrecarga do sistema de saúde, talvez eu já respondesse outra coisa. Tudo depende de qual bem é identificado para a existência do direito. Alguém, então, neste ponto, é assim, tá, mas espera lá. Eu tenho como saber esse bem fora do mero achismo da opinião de cada um? Essa é a pergunta que está lá no meu canal do YouTube, quando eu falo se a pandemia ela pode ser considerada justa ou não. Nos anos 70, um pensador chamado John Rawls, estudando as teorias da justiça no contexto da política da Universidade de Harvard, ele coloca lá que, sob o véu da ignorância, sim, você pode pensar a política em termos do interesse coletivo, sem isso cair no mero achismo, tá?
Então eu convido a todos que acesse o canal lá do YouTube e tente assim, refletir sobre o ideal de justiça do Rawls. Estou até pegando o link, vou compartilhar de novo para aqueles que ainda não assistiram. É rapidinho. Então, primeiro eu tenho a pergunta, se é justa a quarentena. Está aqui. Uma pessoa disse que não gostou, 28 pessoas disseram que gostaram. Então, estou copiando o link aqui. Eu ainda não estou muito familiarizado com essa coisa de YouTube. Copiei o link. Perfeito. Então, vamos lá. Agora eu tenho que entrar aqui no Safari. Obrigado, Tamires. Ó, esse é o link. Vamos lá, não foi. Então vai. Foi. Esse é o link para ter um resumo da teoria do Rawls. Agora eu vou pegar uma interpretação pessoal minha para não para a teoria do Rawls, mas é uma interpretação minha para o problema da pandemia, tá? Então estou voltando aqui nos vídeos. Agora vamos pegar a resposta. Estamos entrando lá. Então estamos aqui. Copiei o link. Agora vamos voltar e postar o segundo link. Link resposta. Só um segundo. Aqui. Olha, Cícero, eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta. Porque você pergunta assim, é uma maneira de humanizar as normas? Bom, as normas são humanas na medida em que a gente define que as normas são produto da política, de uma política em que os indivíduos têm um papel ativo, né, formando essa vontade política. Agora, como o Rawls é percebido, ele é um dos autores que favorece a um procedimento de que, através do qual você não tem a resposta da justiça da quarentena, mas você tem como pensar a justiça da quarentena. Alguém estudando Rawls não vai ter assim aquele argumento útil, isso é justo, aquilo não é justo, mas ele tem um caminho em que termos ou em que condições, sobre quais condições a quarentena é justa ou não, que não é o costume ou não é exatamente o que está objetivamente colocado na Constituição. O link da resposta não está funcionando. Ó, a Vitória corrigiu alguma coisa. É, verdade. O link, uso da Vitória, não o meu. Tá? A discussão aí, então, veja que a resposta que eu coloco não quer dizer que, em termos finais, a quarentena é justa. Mas o que quer dizer assim, que aplicando a teoria do Rawls, eu acredito que é justo, não porque isso me favorece individualmente ou porque é compatível com a minha história de vida. É porque, sob aqueles argumentos, me parece que é isso que a gente deve fazer, a quarentena. Não é fácil o argumento. Teoria de Locke. Bom, em alguma medida, Locke favorece a um contrato social. Mas o John Locke ele não explica como esse contrato é obtido. Ele só diz que o contrato deve ser obtido. O que o Rawls está explicando é como o contrato é obtido, não se nós devemos ter o contrato. Tá? O Locke diz que nós devemos ter o contrato social, mas ele não diz
em que termos esse contrato vai ser escrito. Na verdade, ele até sugere, né, o contrato do Locke, e tem um autor que explica isso bem, na minha opinião, que é o Norberto Bobbio. Ele tem um livro, um título, O Direito Natural em John Locke, ou em Locke. Ele tem em português, eu acho que deve estar até na referência de alguma das minhas aulas. O Locke, ele limita o debate dizendo assim, existem valores naturais que necessariamente têm que ser observados. O que eu expliquei não é isso. O que eu expliquei é assim, que as pessoas devem buscar um convencimento e um possível caminho para esse convencimento, para se convencer da justiça da coisa, é colocar a questão em termos universais. Isso está mais parecido com Kant do que Locke, tá? Entendido isso, a gente tem espaço para ir para a próxima situação. Veja, por exemplo, como Michel Foucault, que é um pensador, sociólogo, filósofo, ele ilustra nesse trecho, é uma cópia do livro dele. Ele explica como a acusação se desenvolvia na Idade Média, fim da Idade Média. E ele identificava que, por exemplo, o processo penal, ele acontecia assim. Vou ler, abre aspas. O processo se desenrolava sem ele, o acusado, ou pelo menos sem que ele pudesse conhecer a acusação, as imputações, os depoimentos, as provas. Na ordem da justiça criminal, o saber era privilégio da acusação. Era impossível ao acusado ter acesso às peças do processo, até porque isso atrapalharia a própria investigação. Impossível conhecer a identidade dos denunciantes, impossível saber como os depoimentos estavam sendo desenvolvidos, impossível fazer valer até os últimos momentos do processo os fatos justificativos. Ele sequer tinha sentido ter um advogado até os últimos momentos do processo, seja para verificar a regularidade, seja para participar da defesa. Entendia-se que a acusação vinha como um ato de Deus, assim, de uma justiça maior. Então, não tinha por que duvidar do investigador, né? Por que duvidar da polícia, que age sem nenhum interesse concreto a não ser a aplicação da lei? Por seu lado, o juiz, o investigador, tinha o direito de receber denúncia anônima, de esconder do acusado a natureza da causa, de interrogá-lo de modo assim capcioso, de usar insinuações. O juiz, sozinho, tinha pleno poder. Ele buscava uma verdade que precisava ser extraído do acusado. O juiz recebe a investigação sob a forma de peças e relatórios escritos para eles, documentos que comprovavam, só encontravam o réu para interrogá-lo como último ato do processo antes de dar a sentença. Se vocês verificarem até hoje, está escrito no Código de Processo Brasileiro que o último ato do inquérito é interrogatório. Tá? A forma secreta escrita do processo confere com um princípio, percute o princípio de que em matéria criminal o estabelecimento da verdade era para o juiz um direito absoluto e um poder exclusivo. Quem pegar para ler aquele livro O Processo, de um dramaturgo Kafka, Franz Kafka, vai ver um exemplo disso, né? O processo secreto. E por que isso é estranho para nós? Por que causa desconforto para nós? Bom, pelo menos deveria criar um desconforto, né? Imaginar que o Estado investigador investigue de modo secreto. Por que isso é desconfortável? Vamos voltar para a tela. Se é que é desconfortável, né?
Não é essa tela, não. É a de cá. E aí? Ou não é desconfortável? A polícia tem que ter liberdade para fazer o seu trabalho de modo pleno. Temos que confiar nos juízes e se o juiz fez está certo. E aí? Aquele processo que o Michel Foucault está descrevendo no livro Vigiar e Punir, ele é como as coisas devem ser feitas, ou isso. E se estiver difícil a pergunta, me avisem que eu tento deixar a pergunta mais fácil. Então, hum? Alguma ideia? A Isabela está dizendo, é desconfortável por não ser justo. Aí, esse justo, Isabela, demanda algum desenvolvimento. Né? O que, que você está chamando de justo? E em termos direitos de proteção à privacidade também. Eu entendo o que você está falando, mas acho que não está claro. O que, que você quer dizer? O Estado não é supremo. Aí a Maria do Socorro coloca, hein? As garantias constitucionais não são compatíveis com isso que a gente viu. Eu que a resposta da Maria do Socorro está mais clara. Por quê? Realmente, esse processo que o Foucault está descrevendo, vamos voltar lá. Esse processo que vocês têm aqui, ele existia antes de nós termos a afirmação da Constituição como a gente conhece, tá? Isso é pré-constitucional. E quando a Constituição foi estabelecida, ela vedou esse tipo de processo. Vamos lá. Segundo a descrição, os princípios que regem a compreensão daquela espécie de processo são: o Estado desfruta de um poder absoluto na investigação, todos os recursos são lícitos. O recurso que eu digo é toda atividade do Estado é legítima se buscar pela verdade. O interesse individual cede lugar ao interesse coletivo. Quer dizer, essa coisa de privacidade, intimidade, fica em segundo plano porque o que interessa é o interesse coletivo. Esse relato, como a Maria do Socorro falou, difere da compreensão contemporânea, segundo a qual o processo, conforme a Constituição, está regido por princípios de que a lei só pode restringir a publicidade dos atos quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Quer dizer, não é absoluto. Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Isso não era assegurado na Idade Média. Com os meios e recursos a essa inerentes. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. A prova secreta é ilícita no direito brasileiro, hoje. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. De alguma maneira, no processo penal da antiguidade, a pessoa era culpada até que ela se provar, ela mesma conseguisse provar que era inocente. Então, o relato inicial parece estranho, porque ele contradiz a percepção atual. Os princípios que regem a compreensão do processo penal hoje são outros. Essas normas que estão em negritos no segundo parágrafo, eu extraí da própria Constituição Brasileira, artigos 5º, e aí os incisos estão indicados, né? Que é o 59, o 60, o 66, não, desculpa, 54, 55, 56, 57 e
60, tá? Nós temos uma diferença de princípios. O curioso aí é que os princípios que eu estou indicando, eu extraí da própria Constituição, certo? Veja que isso é a própria teoria do Kelsen ou do Hart. Existem princípios e esses a própria Constituição define de modo objetivo, tá? Eu sei que está indo um pouco rápido, mas eu tenho certeza que vocês vão voltar ao estudo disso e depois vão ler o texto. Note aqui, neste momento, a gente acabou de definir o que são princípios. No contexto do processo, princípio é aquilo que explica o que o juiz está fazendo. Então, nós temos duas classes de princípios, a do primeiro parágrafo e a do segundo parágrafo. Certo? O segundo parágrafo está de acordo com a Constituição atual, enquanto que o primeiro parágrafo o primeiro parágrafo repercute uma compreensão da política antes da existência da Constituição contemporânea. Ok? Então, nós temos duas maneiras de entender o processo. Se prevalece a primeira ideia, é um tipo de investigação. Se prevalece a segunda ideia, é outro tipo de investigação. E o limite está onde? Naquilo que a própria Constituição reconhecer como correto. A dificuldade do que eu acabei de afirmar é assim: e como saber se a própria Constituição está correta ou não? Aí volta para o vídeo do Rawls. A gente consegue universalizar? É a teoria do Rawls. Né? Essa é a pergunta que o Rawls faz. Se eu conseguir universalizar, está correto. Se eu não conseguir universalizar, não está correto. Tá? Tranquilo até aqui? Se estiver tranquilo, a gente tem como complicar. Na verdade, não sou eu, tá? Eu gosto das coisas tranquilas. A dificuldade é que quando a gente começa a pensar aquilo que a Vitória estava falando no início da aula, ir até os fundamentos, não tem como nós irmos até os fundamentos sem ficarmos confusos. E lá pelos anos 80, autores como Robert Alex, Ronald Dworkin, trouxeram uma dificuldade, a confusão disso. Então, vamos lá. E se a Constituição, a própria Constituição, tivesse esse artigo 1º? Esta Constituição rege um Estado soberano e injusto. Quer dizer, esse é um exemplo esdrúxulo, mas é aí que a gente consegue pensar. A própria Constituição se autoproclama como injusta. Não há dúvida que ela seja injusta, porque ela própria está dizendo que ela é injusta. Se o limite do processo, se os princípios estão somente naquilo que a própria Constituição define, uma Constituição que se autoproclamasse injusta, ela valeria? Está entendendo a pergunta? Então, assim, nós temos lá no processo penal, vou voltar, duas classes de princípios. Um princípio que coloca o Estado em termos absolutos investigando, e um princípio que limita a investigação do Estado em termos de garantias constitucionais. São duas classes. Se o constituinte fizesse opção pelo primeiro modelo, isso seria suficiente para alterar todo o processo penal brasileiro, ou eu teria que manter isso que nos é familiar, que é o parágrafo 2º, sob alguma consideração? Colocando a pergunta de uma maneira mais clara. Vale a Constituição que se autoproclame como injusta? Vamos ver lá.
A Isabela acha que poderia valer sim, mas que isso tumultuaria a vida institucional. A Maria do Socorro já está dizendo que não vale, e a Tamires diz, acho que não vale. Bom, quem está acostumado comigo, né, a gente teve algumas aulas presenciais antes de virmos para o virtual, vocês já devem saber que numa reflexão teórica, o sim e o não são menos importantes. O mais importante é como eu sustento o meu sim, como eu sustento o meu não. Ok? A Tamires está sustentando o não dela. Porque se é injusta, está errado e faz com que não seja eficaz. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer, mas eu penso que as palavras poderiam ser melhor escolhidas. Né? Veja que, realmente, a Constituição que se autoproclame como injusta, ela própria faz com que, explicitamente, ela diga que ela não está de acordo com os valores que orientam a sua existência. Ok. Agora, não necessariamente isso é um problema de eficácia, tá, Tamires? Uma Constituição que seja contraditória, isso é um problema de justiça, não de eficácia, porque eficácia basta ser aplicada. Se ela for aplicada, ela é eficaz. Se ela não é aplicada, ela é ineficaz. E isso pode vir não porque ela é justa ou injusta, é simplesmente por outras questões. Agora, uma Constituição que seja contraditória, ela tem um problema de justiça ou legitimidade. Então, só a frase, eu acho que eu entendi a frase, mas discordo que seja um problema de eficácia, não é. Maria do Socorro está dizendo que o limite aí está contrário aos direitos fundamentais. O Cícero está dizendo isso é um exemplo de antinomia. Sim, de antinomia política. Entre a norma posta e a ideia de norma. Há uma antinomia. A dúvida é aquilo que a Maria do Socorro está dizendo. Desrespeitaria direitos fundamentais. Mas os direitos fundamentais não são o que a própria Constituição diz que é? Se os direitos fundamentais são o que a própria Constituição diz que é, não há nenhum problema com os direitos fundamentais, que é a própria Constituição que afirma a sua injustiça. Pelo menos, a não ser que eu chegue a um conceito de direitos fundamentais se a própria Constituição define, se o único critério para saber o que são direitos fundamentais é o que está escrito na Constituição, eu não, eu estou num paradoxo aí, Maria. Vamos ver a pergunta da Isabela. Giovanni, eu não entendi. Se os valores que fizeram são justos, como ela pode ser injusta? É aí que está a contradição, tá, Isabela? Que está a contradição. Realmente é contraditório um texto que se autoproclama injusto. É contraditório. A dúvida é se algo sabidamente injusto pode ser negado a sua regularidade simplesmente pelo fato de ser injusto. E parece que a maioria entende que sim. Se é sabidamente injusto, devemos negar a aplicação. Tá? Aqui a gente tem que fazer uma pausa. Que pausa? Não é nem por causa do horário, embora realmente estamos no final da nossa aula. É que quem voltar ao texto, vocês vão notar que o Alex, o Robert Alex, quando coloca esse problema, né, ele está discutindo realmente a possibilidade de como a justiça influencia o direito,
ele vai dizer que há pelo menos duas grandes respostas. Uma resposta ele vai chamar de legalista e outra resposta ele vai chamar de constitucionalista. Tá? A gente vai encerrar aqui deixando essa pergunta. Cada um de vocês deve estruturar esse quadro que está à frente. Como um juiz legalista resolveria o problema e como um juiz constitucionalista resolveria o problema. Tá? Qual o problema? Esse aqui. Vale a norma constitucional que afirme em seu artigo 1º essa Constituição rege um Estado soberano e injusto? Essa é a pergunta, tá? Vamos ver o que foi dito aí. Esse slide ainda não está no Black, não, Tamires. Eu vim trabalhando, inclusive agora, eu percebi a necessidade de incluir aquela pergunta que surgiu no contexto da aula. Se a Constituição é o limite que define a política, e a própria Constituição é resultado da política, quem define o quê? A Constituição define a política ou a política define o direito? A minha ideia é colocar assim, tá? Eu só não gravei ainda porque eu estou trabalhando o texto igual vocês estão vendo. Mas agora à tarde eu gravo no estado no qual se encontra. E aí, na próxima aula, que é quinta-feira, no horário de costume, estou entendendo que vocês estão preferindo o Blackboard e não o Zoom. Então a gente segue pelo Black, né? Lembrando sempre que, se o sistema cair ou tivermos dificuldade, nós iremos para o Zoom. Como hoje o sistema está funcionando, a gente ficou no Black, até porque alguns estudantes pediram que a gente usasse o Black, tá? Na próxima aula, nós vamos começar com essa pergunta do Alex, ok? Então, pessoal, se alguém ainda tem alguma dúvida, senão a gente pode parar por aqui. Vamos fazer o nosso almoço, né? Nós estamos em quarentena. Quem está cozinhando feijão, não deixe queimar o feijão. Não, o Cícero já está até indicando artigos legais. O, o, o exercício, Cícero, é tentar identificar como um juiz legalista resolveria, como um juiz constitucionalista resolveria. E juiz legalista ou constitucionalista são aquelas categorias que o Alex estabeleceu, que estão lá no texto, tá? Tá. Então, pessoal, bom dia para vocês. Se cuidem. A gente volta na quinta. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos. E até a próxima.